Oi, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai resolver o exercício 13 da lista de exercícios 2. Então, vamos primeiramente ao enunciado do exercício. A empresa Comp ID Limitada presta serviços de consultoria e possui estrutura de preço, custos e despesas a seguir. Então, valores mensais e os gastos. Então, o preço por hora de consultoria líquido de tributos, R$ 250. Despesas variáveis. É um percentual sobre os honorários líquidos, 25%. Custo variável por hora de consultoria, R$ 100. Custos fixos, 300 mil. Despesas fixas, 50 mil. Na questão A, está pedindo para calcular a margem de segurança, a MS, quando a empresa presta 5 mil horas de consultoria em determinado mês. Então, reparem que na margem de segurança tem dois jeitos de calcular, pela receita atual menos a receita no ponto de equilíbrio dividido pela receita atual, ou então quantidade atual menos quantidade no ponto de equilíbrio dividido pela quantidade atual. Eu acho mais fácil a segunda forma, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo seria calcular o ponto de equilíbrio, porque eu preciso calcular, para calcular a margem de segurança. Bom, para calcular o ponto de equilíbrio, seria preço vezes quantidade, vai ser igual ao custo e despesas fixas, mais custo e despesa variável vezes a quantidade. Outro jeito de calcular o ponto de equilíbrio seriam custos e despesas fixas dividido pelo preço menos custo e despesa variável. Pessoal, custo e despesa fixa, a gente tem aqui, custo e despesa fixa, então vou colocar aqui as nossas variáveis para a gente poder calcular, já vou deixar tudo prontinho aqui, Custo e despesa fixa, tá aqui, seria os 300 mais 50 mil, tá? 350 mil. Custos e despesas variáveis. Então, também vou deixar pronto aqui, tá? Custos e despesas variáveis. A gente tem aqui, custo variável por hora de consultoria, R$ 100, mas ele tem 25%, de despesas variáveis, percentual sobre os honorários líquidos seriam 25%. Então, 25% do valor do preço, como é por unidade, então 25% dos honorários líquidos. Honorários, é a mesma coisa que o preço que ele cobra por hora de consultoria. Então, 25% vezes 250, tá aqui. Então, na verdade, ele tem aí custos e despesas variáveis de R$ 162,50. Bom, agora ficou fácil, Então, eu vou calcular, eu vou calcular da seguinte forma: custos e despesas fixas, eu já tenho aqui 350 dividido, o preço por hora de consultoria seria 250, tá lá no enunciado, menos custos e despesas variáveis que eu acabei de calcular aqui, 162,50, tá aqui. Então, a quantidade no ponto de equilíbrio seria de 4 mil horas, não é reais, tá? 4 mil horas de consultoria, porque a gente está falando de quantidade, tá? Então, pessoal, quando eu já calculo a quantidade no ponto de equilíbrio, eu já posso calcular a margem de segurança usando essa segunda fórmula, tá? Então, a margem de segurança, nesse caso, vai ser igual, a quantidade atual. Quantidade atual são as 5 mil horas que tem aqui no enunciado. Calcular a margem de segurança quando a empresa presta 5 mil horas de consultoria em determinado mês. Então, 5 mil é a quantidade, 5 mil é a quantidade atual, menos, as 4 mil horas que eu calculei aqui, Tudo isso eu divido pela quantidade atual pelos 5 mil, Então, eu vou dividir tudo isso aqui por 5 mil. Então, eu tenho uma margem de segurança de 20%, tá? Se eu for fazer pela receita, uma outra forma de calcular, vai dar no mesmo, pessoal, porque a receita atual,
Então, receita atual vai ser as 5.000 horas que ele presta de consultoria vezes, né, 250. Essa é a receita atual, tá? Em reais. A receita no ponto de equilíbrio seria as 4.000 horas, que a gente já calculou, né? As 4.000 horas vezes 250, vai dar 1.000. Então, se eu for calcular pela receita, vai dar a mesma coisa. Então, vai ser a receita atual menos a receita no ponto de equilíbrio. Tudo isso daqui eu vou dividir pela receita atual. Vai dar a mesma coisa e o outro cálculo eu acho bem mais simples, tá? Mas tá aí, né, das duas formas. O importante é acertar o exercício, né? Dá 20% do mesmo jeito. Pessoal, então, né, esse é a margem de segurança, ou seja, é o quão distante a empresa estaria do ponto de equilíbrio se ela vender 5.000 horas. Ela está 20% acima do ponto de equilíbrio. Pessoal, a questão B está pedindo calcular o grau de alavancagem operacional, GAL, se a empresa passar de 5.000 horas de consultoria para 6.000 horas. Muito bem, a fórmula seria grau de alavancagem operacional, GAL, é o percentual de acréscimo no lucro dividido pelo percentual de acréscimo na quantidade. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiramente a gente tem que ver o lucro, né? O lucro, então, para 5.000 unidades, né? Qual que vai ser o lucro dele? Bom, a receita para 5.000, né? Vai ser o preço vezes a quantidade, né? O preço vai ser 250 vezes 5.000. O custo total, né? Vai ser a gente tem que considerar custos fixos e variáveis. Então, vai ser o seguinte, ó. Custo fixo, 300 mais 50. Seriam custos e despesas fixas, tá? Agora, mais os variáveis, né? Os variáveis, a gente tem que lembrar que a gente tem dois componentes. Os R$100, né, de custo, mais 25% vezes o preço, né? Que é 25% sobre a receita, então 25% sobre o preço. Tudo isso daqui vezes a quantidade de 5.000 horas, tá? Então, a receita é 1.250, o custo total é 1.162.500, então o lucro vai ser a diferença, né? O lucro para 5.000 vai ser a diferença entre isso menos isso. Então, a gente vai chegar em 87.500. Muito bem, agora a gente vai calcular o lucro para 6.000 unidades, tá? O lucro para 6.000. Bom, no lucro para 6.000 a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? Então, a gente vai calcular receita, custo total e o lucro para 6.000 unidades vendidas. Muito bem. Então, né, a gente vai começar pela receita. A receita vai ser o preço, né, que a gente já sabe o preço, que é 250, tá aqui, né, vezes a quantidade de 6.000, ó, 6.000, tá? Então, a gente tem um total de receita de vendas de 1.500.000. O custo total, né, vai ser custo fixo, mais despesa fixa, né? Mais os variáveis. Os variáveis seriam R$100 por unidade, mais 25% vezes 250, tá? Tudo isso daqui vezes 6.000, tá bom? Dá 1.325.
O lucro para 6.000 unidades, no caso aqui, vai resultar em 175 mil. Muito bem, então a gente já pode calcular o percentual de acréscimo no lucro. Percentual de acréscimo no lucro. Vai ser, é só eu dividir o lucro para 6.000, dividido pelo lucro para 5.000, menos 1. Tudo isso aqui, menos 1. Tá? Então, a gente vai chegar em 100%, né? Porque dobrou, né? Na verdade, então, 100%. Agora, pessoal, percentual de acréscimo na quantidade, tá? A gente vai fazer assim, ó, percentual de acréscimo na quantidade. Quantidade. Tá. Então, na quantidade, a gente vai simplesmente pegar 6.000, né? Dividir por 5.000, né? Tudo isso daqui, menos 1, né? Tudo isso aqui, menos 1. A gente vai ter o resultado de 20% de acréscimo, tá? Então, o acréscimo no lucro 100% e na quantidade 20%. Então, o nosso GAL vai ser igual o percentual de acréscimo no lucro dividido pelo percentual de acréscimo na quantidade. Pessoal, o GAL é um número índice, tá? A gente coloca assim na forma decimal. Então, esse é o GAL, né? Quando esta empresa passar de 5.000 para 6.000 unidades. Então, a gente respondeu aqui, né, a questão B, tá bom? Então, essa é a parte 1 do exercício, né? Eu vou continuar esse exercício no próximo vídeo, tá? Daí eu vou gravar a parte 2. Obrigada e espero que ajude o exercício, tá?